Ora, por exemplo, né, uma situação da vida cotidiana em que aparece uma função afim. Alguém sabe como é que é o sistema de cobrança de uma corrida de táxi? Quando você entra num táxi, o motorista aciona o taxímetro. Quando ele aciona o taxímetro começa marcando 0? Não. Ele começa marcando um valor inicial que é chamado de bandeirada. Então, quando você entra no táxi, você já está pagando, no mínimo, aquela bandeirada. E depois, há um preço por quilômetro rodado. Quando entra no táxi, já paga a bandeirada, e a partir do momento que o táxi entra em movimento, o taxímetro vai marcando um preço conforme a distância percorrida pelo táxi, que é um preço fixo por quilômetro rodado. Então, uma corrida de táxi funciona assim. Ó. Por exemplo, vamos dar uns números aqui para exemplificar. Suponha que o preço da bandeirada seja R$5 e o preço por quilômetro seja R$2. Vamos representar pela letra X a quilometragem do táxi, tá? Quantos quilômetros o táxi percorreu. E chamemos de Y o preço correspondente, preço da corrida. Se nós quisermos representar Y como função de X, qual deve ser a expressão que eu devo pôr no segundo membro dessa igualdade para encontrar o preço de uma corrida de táxi que tenha percorrido X quilômetros? O preço em reais. Olha aqui, ó. Ao entrar no táxi, você começa pagando R$5. Para cada quilômetro que for percorrido, você paga R$2. Então, o adicional que você paga é R$2 vezes o número de quilômetros, que é X. Então, esse é o preço que vai ser pago por uma corrida de táxi de X quilômetros. Para esboçar o gráfico, você tem que escolher escalas, né? Por exemplo, digamos que aqui nós vamos escrever X em quilômetros. E aqui nós vamos escrever Y, que é o preço, em reais. Suponha, por exemplo, que nós façamos marcações aqui ó, de 5 em 5 quilômetros. Suponha que aqui também nós façamos uma escala de 5, 10, 15, 20 reais. Vocês vejam que o preço do táxi, da corrida, é uma função afim da quilometragem. É uma função exatamente desta forma. Olha, o gráfico em x igual a 0, y igual a 5. Então o gráfico passa por esse ponto aqui, ó. Como é uma linha reta, basta marcar um segundo ponto para o gráfico estar completo. Tá? Então, por exemplo, se o táxi percorrer 5 quilômetros, quanto vai dar o preço da corrida? Para x igual a 5, isso aqui dá 10 mais 5, 15. Então, este ponto aqui, ó, é este aqui, ó. Então, o gráfico desta função é uma linha reta passando por esses dois pontos. Eu vou dar um outro exemplo simples. Considere o seguinte exemplo. Uma caixa d'água com vazamento. Suponha que uma caixa d'água que tem inicialmente um volume de água armazenado de 1000 litros, isso num instante inicial que podemos escolher como t igual a 0, suponha que essa caixa comece a vazar com a seguinte taxa de vazamento: 50 litros por hora. Então essa caixa está com vazamento e perde 50 litros a cada hora. A pergunta é, qual é a expressão que dá o volume de água dentro dessa caixa em função do tempo medido em horas? E V, seja o volume em litros. A pergunta é análoga a essa aqui. Depois de transcorrido um certo tempo T, em horas, qual é a quantidade de água que ainda resta dentro dessa caixa? Ó, veja bem, no instante inicial, a caixa d'água tem 1000 litros. A cada hora que passa, essa caixa d'água perde 50 litros. Então, o volume vai diminuindo de 50 vezes o número de horas que se passaram. Depois de 2 horas, 50 vezes 2.
100 litros, tá? Depois de T horas, a caixa perdeu 50 T litros de água. Então, de novo, o volume de água dentro dessa caixa é uma função afim do tempo. Nós podemos também esboçar um gráfico do volume de água dentro dessa caixa em litros em função do tempo medido em horas. Por exemplo, podemos fazer uma escala, eu vou escolher, por exemplo, marcar de 2 em 2. Então, como é que seria o gráfico do volume como função do tempo? No instante inicial, a caixa começa com 1000 litros. Então, o gráfico começa daqui, ó, que é o volume inicial. Depois de 4 horas, qual é o volume de água dentro da caixa? 800 litros. Então, por exemplo, aqui, ó, o gráfico passa por esse ponto aqui, ó. A T igual a 4 horas corresponde a um volume de água restante na caixa de 800 litros. Então, o gráfico passa por esses dois pontos aqui, ó. Então, esse é o gráfico do volume de água no interior da caixa como função do tempo transcorrido desde o início do vazamento. A reta é inclinada para a esquerda, porque vocês veem que o coeficiente angular, neste caso, é negativo, é menos 50. No caso da corrida de táxi, o coeficiente angular era positivo, 2. Então a reta era inclinada para a direita. Eu vou propor um problema. A história é a seguinte: suponha que duas cidades tenham sistemas diferentes de cobrança de corrida de táxi. A cidade A adota um sistema não convencional que é o seguinte: R$5 até 5 quilômetros rodados, mais R$2 por quilômetro rodado acima do 5º quilômetro. E a cidade B, um sistema convencional de bandeirada, que é o que todas as cidades que eu saiba usam. Bandeirada de R$10 mais